Porque Deus vai trabalhar dessa maneira, eu digo, estranha, conforme diz Testemunho para Ministros, página 300. Nesta obra de sacudir a sua igreja. Interessante, irmãos, porque na igreja hoje existem duas classes de pessoas. Está escrito no grande conflito que mesmo na melhor condição, a igreja sempre se manteve em duas classes, na melhor condição, a igreja de Deus. E Deus, com seus santos propósitos, ele precisa derramar chuva serôdia sobre a sua igreja para a conclusão da obra, para que a vinda de Cristo seja abreviada. E a chuva serôdia não pode cair sobre uma igreja mista, uma igreja não purificada. O Tovelinho, ele tem um duplo propósito. Primeiro, fazer com que aqueles que estão firmes se tornem mais firmes ainda. Segundo, fazer com que a palha seja jogada fora da igreja. Fazer com que os infiéis, os superficiais, sejam lançados fora. Vamos ver o que diz aqui, terceira mensagem escolhida, 3:8-5, diz assim, ó. A grande questão que está tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá o ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Quando fala a palavra ministério, não é só os ministros, porque toda a igreja faz parte desse ministério. Nós estamos na nova dispensação, nós somos sacerdócios santos, né? E, claro, começa pelos ministros mesmo, os ordenados do Senhor, os pastores, mas se estende, essa palavra se estende a todo o corpo da igreja. Deus terá um povo preparado para a chuva serôdia. A grande questão que está próxima, a questão do tovelinho, a questão do pequeno tempo de angústia, então vai decidir a questão da igreja, vai purificar a igreja, vai fazer com que ela esteja preparada para a chuva serôdia. Vamos meditar mais no outro texto, diz assim, ó. Não vem distante o tempo em que toda alma terá de ser provada. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente, daquela que consiste na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo nos lugares onde só vemos ricos campos de trigo. E todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua própria nudez. Então, eis aqui o X da questão. Deus, ele não encaminha nada sem propósito. Ele não vai mandar um tempo de angústia, seja um breve tempo de angústia, seja um grande tempo de angústia, sem um propósito. Ele tem um propósito, que é purificar sua igreja. Purificar sua igreja de todo mal. Agora, precisamos entender também outra coisa, que esse breve tempo de angústia que está para desencadear em toda a face da terra, não é o tempo de angústia de Jacó, porque esse breve tempo de angústia é apenas uma fase probatória, um momento preparatório para a chuva serôdia. Porque o tempo de angústia de Jacó só virá após o fechamento da porta da graça. Então, como nós falamos no início, já passaram-se duas angústias para o povo de Deus, supremacia papal, o desapontamento de 44, ainda terão duas ainda previstas, profetizadas para frente. O pequeno tempo de angústia que estão no limiar, em nossos dias, nas portas. Inclusive, eu peguei uma reportagem ontem,
o Papa apelando para os prefeitos, os governadores, para o dia de domingo, que era o dia da ecologia, o dia da família. Então, esse movimento já está sendo desencadeado mundial. E outra coisa, esse pequeno tempo de angústia será de súbita. Os irmãos lembrem da Covid-19? De repente, em poucos momentos, o mundo ficou em caos, o mundo ficou apreensivo, mudou todo o sistema do nosso mundo a nível mundial. Assim será esse pequeno tempo de angústia. A igreja será purificada no mundo inteiro, porque nossa igreja ela está espalhada no mundo inteiro, todos os locais. Então, contudo, irmãos, queridos ouvintes, nós não devemos temer esse pequeno tempo de angústia, esse torvelinho. Nós devemos temer estarmos ou não estarmos ligados com Cristo. Porque o problema não será a sacudidura. O problema será nós estarmos hoje, vocês vejam o texto que eu li, cingindo os ornamentos do santuário, tomando o nome de Deus, dizendo que somos filhos de Deus, e não estarmos revestidos da justiça de Cristo. Vocês podem ver no texto que eu li aqui, está no serviço questão 36, na última parte, assim, todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo. Esses, sim, irão aparecer na vergonha da sua própria nudez. Irmãos, os que estiverem revestidos da justiça de Cristo, eles suportarão tudo e não estarão com medo. Posso dizer, desde já eles não vão estar assustados, apavorados. Pelo contrário, segundo disse Jesus, quando essas coisas estiverem para acontecer, erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós precisamos sair desse mundo de pecado. Então, irmãos, porque estar revestido da justiça de Cristo implica não só professar o nome de Cristo. Precisamos estar com um caráter transformado. Revestido com a justiça de Cristo significa ter um caráter semelhante ao de Cristo, agir como Cristo agiu, porque nós somos os seus representantes. Se você está conectado em Cristo, se você tem comunhão diária com Cristo, se você anda lado a lado com Jesus, então você não vai estar assustado, você não vai estar temeroso. Pelo contrário, você vai estar em mais comunhão, você vai estar acordando pela manhã, orando por você, orando pelos seus filhos, por aqueles irmãos que caíram na fé. Você não vai estar preocupado com o torvelinho, você não vai estar preocupado com o pequeno tempo de angústia. Contudo, alerta, né? Sabendo que está às portas, você vai estar preocupado com a salvação de almas. Certo? Porque essa preocupação com a salvação de almas é um sinal que você está unido a Jesus. E todo aquele que está unido a Cristo, ele tem esse desejo. E procura representá-lo no caráter. Isso é, na família, na igreja, na sociedade, em suas transações comerciais. Se você vê que, mesmo com as suas limitações, você está procurando seguir os passos de Cristo, que Jesus está sendo glorificado na sua vida, não precisa temer torvelinho. Porque o torvelinho virá, que você queira, que não queira. E não é ficar com medo do torvelinho, é estar preparado. Para aqueles que estão preparados, tem as promessas da palavra de Deus. Vejamos o que diz aqui no Salmo 27, 5 e 6. Para aqueles que estão cada dia mantendo comunhão com Jesus, com a certeza do perdão dos seus pecados, apesar que certo que virão grandes tribulações, que virão dificuldades, que virão provações, mas eles estão alertas, eles estão de pé, eles estão firmes nas promessas. Vejamos o que diz, vamos agora ao Salmo 27. Deus diz assim, ó, porque no dia da adversidade,
me esconderá no seu pavilhão, disse Davi. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôs-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo e cantarei ao Senhor. Então, a promessa da palavra de Deus é que no dia da adversidade, no dia do torvelinho, os que estiverem revestidos da justiça de Cristo, os que estiverem ancorados na rocha eterna, com os pés firmados na rocha, eles serão escondidos no pavilhão do Senhor. Eles serão seguros, eles serão guardados, Deus os cobrirá com a sua mão e os guardará. Então, a promessa para esses ainda continua, Malaquias 3, diz assim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que eu farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como homem, poupa o seu filho para o céu. Então, graças a Deus, louvado seja nosso Deus. Irmãos, não devemos temer a tempestade. No livro Desejado de Todas as Nações, página 246, diz assim, que os discípulos não foram revestidos de coragem, fortaleza de Marta, enquanto isso não foi necessário, enquanto deles não se exigiu isso. Por isso que eu digo, quem sabe os seguidores de Cristo hoje, todos que aqui estamos, Deus conhece os corações, eu creio que entre eles tem muitos que estão preparados. Só que hoje eles não têm, assim, força suficiente para passar pelo torvelinho. Mas se o torvelinho desencadear amanhã será-nos dado graça se nós estivermos em Cristo. Por isso que nosso caso não é andar temendo amanhã, é andar com Jesus hoje. Está escondido em Cristo hoje. Está na rocha hoje. É permanecer com Cristo hoje. Cumprir as tarefas de hoje. Suportar as provas de hoje. Hoje, quem sabe a nossa prova é responder manso a quem nos falar com ironia. Quem sabe a nossa prova hoje é suportar o nosso vizinho quando vier com coisas assim para nós, com pedido desagradável, é suportar alguém que na fila do banco possa querer tomar a nossa frente, é melhor deixar que ele vá do que criar uma confusão na fila do banco. Quem sabe a nossa prova hoje é um filho adolescente, é ele nos tratar mal e a gente responder manso. Se você passar na prova de hoje, Deus dará graça para você passar na prova de amanhã. Quando vier o torvelinho, você vai estar firme na rocha. Então, a promessa da palavra de Deus é aquela que, como os teus dias serão a tua força. E a graça será dada proporcional dia após dia. Portanto, é que hoje andemos com Jesus, busquemos sua justiça. E a profecia diz assim, que apesar das vicissitudes da vida, Deus, vou ler um texto aqui, diz assim, ó, a igreja está no Testemunhos para a Igreja, volume 4, 594. A igreja verá ainda dias trabalhosos, profetizará vestida de saco. Mas se bem que tenha de enfrentar heresias e perseguições, embora tenha de combater contra infiéis e apóstatas, pelo auxílio de Deus, ela ainda está esmagando a cabeça de Satanás. O Senhor terá um povo tão verdadeiro como aço, de fé tão firme como um granito. Eles devem ser testemunho no mundo, instrumentos seus para realizar uma obra especial, gloriosa, no tempo designado por ele. Então, apesar que virão provas, virá o pequeno tempo de angústia, virá o grande tempo de angústia, a angústia de Jacó, mas a profecia confirma que Deus terá um povo fiel, um povo que permanecerá firme, que irão atravessar todas essas vicissitudes, todas essas provas, unidos com Cristo. E ainda mais, viu, sem temer, como Davi, eles dirão, no dia que eu temerei de confiar em ti. O Senhor é minha luz e a minha salvação, quem temerei? Que Deus seja louvado.
Amém. Amém. Amém.